Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um episódio do nosso programa Mais Saúde. Aqui no Mais Saúde eu te ajudo a se livrar das dores de coluna, sem remédio, sem cirurgia e em casa, certo? Só que hoje é um episódio especial do nosso programa aqui. Por quê? Porque hoje nós estamos fazendo a segunda live de aquecimento para o evento Semana Sem Dor de Coluna. É um evento 100% online, 100% gratuito. E para você participar é super simples. Basta você clicar no link que está aqui no meu perfil ou escrever aqui abaixo, eu quero, que aí a gente envia o link para você fazer a inscrição. Você faz a sua inscrição, você coloca o seu e-mail, você entra no grupo do WhatsApp. Não deixe de entrar no grupo do WhatsApp, que lá no grupo do WhatsApp, onde a gente passa todas as informações, aulas extras e muito conteúdo bacana lá nos nossos grupos do WhatsApp, tá? Hoje é a nossa aula 2 de aquecimento para o evento Semana Sem Dor de Coluna. Serão 10 aulas de aquecimento. Hoje é a aula 2 não, hoje é a aula 3 de aquecimento. Então, essa semana teremos 5 lives, na próxima semana também teremos mais 5 lives. E a cada dia eu vou vir aqui abordar um tema diferente, certo? E hoje nós vamos falar para você descobrir qual é o melhor tratamento para a sua dor de coluna. E aí eu quero que vocês me escrevam aqui abaixo qual foi o tratamento que você já fez para a sua dor de coluna e se você teve resultado ou não com esse tratamento. Então me escrevam aqui abaixo quais os tratamentos que vocês já tentaram. Já fizeram fisioterapia, já foram para o médico, já repetiram exames. Quais foram as coisas que vocês já fizeram no dia a dia para tratar essa dor de coluna, certo? Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria muito que vocês compartilhassem essa live para outras pessoas virem participar também aqui ao vivo com a gente, tá? Então, bora lá. O que é que eu vou falar sobre hoje? O tema da nossa live é descubra qual o melhor tratamento para sua dor de coluna. E a cada dia eu venho aqui do aquecimento trazer uma informação para você. Então amanhã você vai pegar outra informação. E essas lives de aquecimento é para te preparar, nem cabe aí, né, Demara? É para te preparar para o evento, certo? Para quê, Kate? Para você não chegar lá no evento. Bom dia, Lili. Para você não chegar lá no evento sem entender nada, certo? Então por isso nós fazemos essas lives de aquecimento. Deixa eu só diminuir aqui o volume desse telefone. Por isso que nós fazemos essas lives de aquecimento, certo? Compartilhem aí a live. Bora lá começar sobre o nosso tema. Kate, mas qual seria de verdade o melhor tratamento para sua dor de coluna? O que é que vocês acham? Qual é o tratamento que vocês acham que é o melhor tratamento para dor de coluna? Bom dia, Gleifer. Qual é o melhor tratamento para dor de coluna? É a fisioterapia? É a quiropraxia? É a osteopatia? É o medicamento? É ir no melhor médico da sua cidade? É repetir novamente aqueles exames? Qual é, Demara aqui colocou, exercício sempre. Luciana comentou que é quiropraxia. Então a gente vai falar um pouco sobre todos esses tratamentos que possivelmente, se você aí que está com dor de coluna, você já tentou 1, 2 ou de repente, Kate, eu já tentei de tudo, né? Como é o caso da maioria das pessoas que chegam aqui. Eu já tentei de tudo. Eu já fiz tudo isso e nada funciona para mim, né? E aí, nós temos o caso aqui mesmo de Demara, que tá aqui na nossa live, que é a nossa aluna do DC0, e que antes de entrar no DC0, ela tava fazendo uma hidroginástica, né? Ok, eu tô fazendo a hidroginástica, mas eu continuo sentindo dores, né? E aí ela foi que quando ela me conheceu, começou aqui a assistir a live, e assim como vocês, ela assistiu as lives de aquecimento, ela participou do evento, depois ela se tornou aluna minha do DC0, e quando ela se tornou aluna minha do DC0, eu falei, olha, pare um pouco a hidroginástica, a minha coluna é o livro, pare um pouco a hidroginástica e venha fazer somente esse passo a passo. Esses exercícios aqui que eu proponho para você, que são exercícios específicos para sua coluna. E aí ela começou a fazer esses exercícios. Cada dia ela começou a se sentir melhor, está sem sentir dor de coluna, voltou a fazer caminhada, está fazendo caminhada, está cada vez melhor, né? E aí ela é um tipo de pessoa que era a base de remédio todos os dias, né? Já tinha feito
quiropraxia, não foi demais, eu já tinha feito 2 sessões de quiropraxia, tinha piorado com a quiropraxia e depois ela veio, começou de verdade a movimentar a coluna da forma dela correta e hoje ela está se sentindo maravilhosamente bem, sem dor de coluna. E o mais importante, sabe o que precisa ser feito no dia a dia para tratar essa dor de coluna. Você não pode ficar refém somente daquele momento que você está ali com o fisioterapeuta, somente daquele momento que você está ali numa sessão de pilates, somente daquele momento que você está ali com um profissional da saúde lhe ajudando. Você tem que aprender o que você precisa fazer no seu dia a dia, certo? Tem também Dona Fátima, aluna também do DC0, que Dona Fátima fazia pilates e ela não melhorava das dores dela. Continuava fazendo, continuava sentindo dor, continuava tomando muito medicamento todos os dias. E Fátima relatou que todos os anos ela repetia os exames de coluna. Será se funciona? Tá repetindo todo ano o exame de coluna? Não funciona, não vai resolver o seu problema de dor. Oi, Gerson, bom dia. E aí, o que é que acontece? O que foi que Dona Fátima fez? Ela começou a tratar de verdade a coluna dela. Ela foi desbloquear a coluna dela, foi destravar, foi fazer exercícios de força, foi fazer exercícios de resistência. E mesmo com 71 anos de idade, ela está bem, sem sentir dores na coluna, cuidando da casa dela, fazendo o que quiser, certo? E como é que essas pessoas conseguiram, Kate? Estar bem, se livrar dessas dores, diminuir o consumo de remédio, a chegar ao ponto de não tomar mais remédio. O que é que essas pessoas fazem? Qual foi esse tratamento que eles fizeram? É sobre isso que a gente vai falar mais hoje. Mas aí tem aquelas pessoas que falam assim, Kate, eu já fiz todos esses tratamentos aí que você falou, já fiz fisioterapia, quiropraxia, medicamentos, repito meus exames, eu já tentei de tudo e a minha dor não passa. E a minha dor só agrava. O ano passado era menos, hoje minhas crises são mais fortes. O ano passado a minha dor não me limitava tanto, hoje minhas dores me limitam mais, certo? E aí o que acontece? Enquanto você não para tratar ali de verdade, você vai continuar refém desses tratamentos que não funcionaram para você. Então é o que eu sempre falo, se você está fazendo algo, que esse algo não está lhe dando resultado, Kate, eu tomo os meus remédios todos os dias há 3 anos e eu ainda sinto dor de coluna. Você há de concordar comigo que esse remédio que seria para tratar essa dor não está solucionando? E aí você me vê, Kate, eu faço 10 sessões de fisioterapia, depois faço mais 10. Bom dia, Milton. O médico passa mais 20 e eu vou fazendo e eu continuo sentindo dor de coluna ou até pior. Você há de concordar comigo que essas 10, 20, 30 sessões de fisioterapia não está resolvendo o problema dessa pessoa, porque ela continua com esse problema. E se essa pessoa não está tendo resultado, ela faz, e ela não está tendo resultado, não é por causa disso que nenhum tratamento vai funcionar para ela, certo? Então, quando as pessoas me chegam e falam, eu já tentei de tudo, Kate, eu não consigo me livrar das dores de coluna, eu entendo essa pessoa, porque ela foi lá, fez a fisioterapia, foi pro médico, o médico pediu para fazer o exame, ela fez tudo direitinho. Mas ela fez tudo direito, de acordo com o conhecimento que ela tinha, de acordo com o que foi lhe proposto. O médico lhe propôs ela fazer isso, ela foi lá, fez, não deu resultado, ela fez mais uma vez, ela continuou sem ter o resultado, e aí ela foi fazendo até chegar um ponto dela falar, olha, nada funciona para o meu caso. Nada funciona para o meu caso. E eu estou aqui para te dizer que sim, independente do seu caso, você consegue tratar a sua dor de coluna. Independente do seu nível de dor. Independente de quanto tempo. Kate, mas a minha dor é muito forte. E eu sempre falo, a sua dor é muito forte por causa do nervo que está lá sendo cutucado. Por causa do atrito que tem na sua coluna. E não necessariamente porque o seu caso seja um caso exclusivo, um caso único, que ninguém conseguiu solucionar o seu problema. Não é isso, certo? Então não ache que o seu caso não tem jeito porque você já tentou alguns tratamentos. Muitas vezes é a forma como você tentou esses tratamentos, o jeito como você lidou com todos esses tratamentos, as informações que você não tem, né? Quando você chega, a pessoa chega para mim,
e ela fala... Gente, desculpa. Quando ela chega pra mim e ela fala que ela já tentou de tudo e ela não consegue se livrar das dores de coluna, é porque no conhecimento dela, até o ponto que ela conhece tudo que é possível para tratar a dor de coluna dela, ela já fez. Mas se você ainda não está livre da sua dor de coluna, você ainda não fez tudo e eu estou aqui para te ensinar, certo? E eu quero que você se inscreva no evento. Eu quero que você participe das aulas do evento, tá? Serão 3 aulas, só terão acesso a essas aulas quem tiver inscrito no evento. Temos que nos manter em movimento. Com certeza temos que nos manter em movimento o tempo inteiro, certo? E aí, bora lá. Aí tem aquelas pessoas que chegam e falam, mas Kate, a minha dor é muito forte. É uma dor limitante. Eu não consigo levantar da minha cama. Como é que eu vou sair desse estágio dessa dor forte? Como é que eu saio desse estágio dessa minha dor forte? O meu caso não tem jeito porque a minha dor é muito forte. E aí eu falo para essas pessoas mais uma vez. A sua dor é forte, não significa que o seu caso seja mais complexo que o de todo mundo. A sua dor é forte porque a sua coluna está cheia de atrito e é preciso tirar esse atrito para você e cada vez mais diminuindo essa sua dor de coluna, certo? E agora, bora lá. Quais são os tratamentos mais comuns? Leônia colocou aqui, eu tratava só com medicação, ficava quieta, foi o que o médico falou. Por conta própria, resolvi fazer caminhada e exercícios em casa e aliviou mais. Sei que vou conseguir. É exatamente isso aí que você fala, Leônia. Esse tipo de mensagem é o que eu recebo aqui todos os dias, né? Eu tomo remédio, eu faço fisioterapia. Gente, tomara que eu consiga fazer aqui a live. Porque eu tô espirrando muito, hoje eu tô só com a garganta coçando. E aí essas pessoas fazem exatamente o que o médico fala, né? Faz exatamente ali o que o médico fala e elas não saem de onde elas estão. Elas não conseguem sair daquilo ali. Elas se mantêm presas naquilo ali, certo? Só tratava com medicação, ficava quieta e sem se movimentar. É essa instrução que os médicos passam para as pessoas. Os médicos querem que você retorne para ele. Os médicos querem que você consuma o medicamento que a indústria farmacêutica está aí colocando propaganda, incentivando, disponibilizando para os médicos para que você consuma esse medicamento, certo? Mas em momento nenhum ele vai chegar e vai falar, olha, vá por aqui. O sistema não quer que você previna uma dor. O sistema, isso é triste, mas o sistema não quer que você trate de verdade aquela dor. O sistema quer que você fique refém dessas pessoas. O sistema quer que você volte para o médico. O sistema quer que você consuma remédio todos os dias. É isso que o sistema quer, certo? O sistema quer que você faça mais e mais sessões de fisioterapia. O sistema quer que você repita novamente aquele exame, né? Eles querem movimentar, eles querem manter ativo esse comércio. E as pessoas, por falta de informação, elas ficam refém dessa pouca informação que esse médico passa. Desse jeito que esse médico quer tratar a sua dor. Gente, foi claro, deu para entender o que eu tô falando aqui? Toda vez que fizer sentido o que eu estiver falando aqui para vocês, coloquem o emojizinho aqui das estrelinhas, tá? Muito bem, Fátima. Acabei de falar de você aqui na live. Bom dia, Fátima. Certo? Então, bora lá. Vamos lá, mas quais são esses tratamentos, né? Hoje nós vamos falar qual é o melhor tratamento, aquele que vai tratar de verdade a sua dor de coluna. Mas antes disso, eu quero falar para vocês quais são os tratamentos que existem e falar um pouco sobre cada um deles. Porque de repente, por que eu quero falar um pouco sobre cada um deles? Porque de repente, você tem uma visão que aquele tratamento é de um jeito e que na verdade não é totalmente desse jeito. Certo? Eliane colocou aqui. É bem desse jeito mesmo. Pois é. E eu tô aqui, Eliane, para tirar vocês dessa linha de informação. Certo? Eu quero trazer informação que vai lhe dar saúde de verdade. Lhe dar saúde de verdade. Né? E com o quê? Com movimento. Com movimento, com o exercício diário, com o alongamento, com o que foi proposto para a nossa vida. Nosso corpo foi feito pro movimento. E não para você ficar refém de medicamento. E não para você passar uma vida inteira tomando medicamento. E não para você gastar seu salário inteiro, como Dona Fátima, que está aqui, ó, Fátima Lima, falava. Teve meses de eu gastar o meu salário inteiro com medicamento.
certo? Não é esse caminho que vocês têm que seguir. E aí os tratamentos, primeiro, o que é que acontece? Lembrem lá, quando vocês... Bom dia, Geni! Quando vocês começaram, quando vocês tiveram a primeira dor de coluna de vocês, o que foi que vocês pensaram, né? Quando eu tive... Me coloquem aqui nos comentários. Quando eu tive a minha primeira crise de dor de coluna, eu estava na academia fazendo exercício, eu saí de lá e eu fui direto para a urgência. Eu fui direto para os médicos, para eles me socorrerem. Eu fui direto tomar um medicamento que o médico me passasse. Então, a nossa primeira resposta quando a gente sente uma dor ou qualquer dor, uma é se medicar, tomar um medicamento para aliviar aquela dor, e a outra é, vou procurar um médico, eu preciso saber o que está acontecendo. Essa minha dor aqui na coluna não é normal. Então, o primeiro tratamento, a primeira forma de tratar que a pessoa tem ali o start quando ela está com dor é tomar o medicamento, às vezes nem sabe que medicamento, toma qualquer medicamento para dor, e ir ao médico, né? Esse é o nosso primeiro reflexo quando a gente sente uma dor de coluna. Aí você vai ao médico, chega lá no médico, o médico vai te examinar, vai te avaliar, e aí ele vai falar, olha, nós precisamos fazer um exame, né? Esse é o tratamento que o médico vai lhe passar. Vou solicitar um exame de imagem, né? Pra gente ver o que tem na sua coluna. E aí, o que é que esse médico passa? Ele solicita o exame de imagem, 1, 2, até às vezes até mais exames. Ele vai lhe passar um medicamento, que você tá ali desesperada com dor. Gente, desculpa. Ele vai passar um medicamento para você que tá ali com dor e ele vai te encaminhar para algumas sessões de fisioterapia, né? Ele fala, ó, toma o remédio, vá fazer essa fisioterapia. Aí você que não tem informação nenhuma do que é uma dor de coluna, do que é uma hérnia de disco, de nada, foi a sua primeira dor de coluna, você vai lá e você segue o que o médico falou. Você vai, marca o seu primeiro exame de imagem, você vai na farmácia, compra o remédio que o médico falou e você vai lá e marca as sessões de fisioterapia. Muitas vezes aquela fisioterapia tradicional, aquela fisioterapia convencional que os planos de saúde proporcionam, né? Que é mais ali um paliativo do que de verdade um tratamento. Aí você vai lá e segue fazendo. Quando você sai do consultório, você pensa o seguinte: eu encontrei o caminho para eu tratar a minha dor. Estou mentindo? Isso acontece com vocês também ou não? Ou o que eu estou falando aqui não faz sentido? Coloquem aqui nos comentários. Quando você sai do consultório do médico, você encontrei o que eu precisava. É isso que eu preciso fazer. Aí você vai lá, faz o seu exame de imagem, segue fazendo as fisioterapias. Alivia um pouco um dia, no outro dia dá mais um pouco, né? Uma vez eu conversei com uma aluna minha e nós chegamos à conclusão juntas que o fato dela ir para fisioterapia naquele momento que ela precisava pegar um ônibus, ela precisava caminhar não sei quantas quadras, ela tinha todo um desgaste físico para ela chegar naquela fisioterapia. E aí eu cheguei à conclusão com ela que todo aquele processo para ela chegar na fisioterapia estava prejudicando mais a dor dela do que de verdade a fisioterapia ali estava contribuindo. Deu para entender? Esse foi o ponto. Com aquela pessoa, não tô falando que é a sua realidade. Mas aí o que acontece? Você vai lá, faz a sessão de fisioterapia, volta para casa, tá aliviando. Continua tomando medicamento. Muitas vezes o que vai fazer você aliviar ali aquela dor não necessariamente é a fisioterapia, é o medicamento que você tá tomando. Então, às vezes você tem a sensação, tá aliviando. Eu tô fazendo a fisioterapia, tô tomando um remédio, tá aliviando. Aí você vai lá, termina as 10 sessões de fisioterapia que o médico lhe passou, pega lá o resultado do seu exame, volta e leva lá para o médico o resultado do seu exame. Quando chega lá no médico com o resultado do seu exame, que ele pega lá o papelzinho com aquela ruma de coisa que você não sabe o que é, e eu falei sobre o laudo de exame na live de segunda-feira, certo? Assistam a live de segunda-feira que tá salva aqui, eu falei sobre o exame, sobre o laudo de exame. Ele pega todas aquelas informações e ele
joga para você. Ele, olha, você tem uma discopatia, um desgaste no seu disco, você tem hérnia de disco, você tem osteófitos, que é um bico de papagaio, você tem artrose, você tem isso, você tem aquilo. E assim, o ideal seria você não fazer mais sua caminhada, ou você evitar pegar peso, ou você não se movimentar tanto, porque você percebe que tudo isso está piorando a sua dor de coluna. E aí você sai, aí o médico disse, mas eu vou te passar outro medicamento mais forte e eu vou te passar mais algumas sessões de fisioterapia. Aí você faz o quê? Você vai para sua casa abalada, arrasada, com tudo que o médico falou e pensando, poxa, se eu não posso caminhar, o que é que vai ser da minha vida? Eu não posso fazer mais nada. E aí você volta para sua casa e você segue o que o médico lhe falou. Para você não forçar, para você não pegar peso, porque você tem tudo isso na sua coluna e você não pode estar sobrecarregando. Você toma o medicamento mais forte que ele passou, você vai lá e repete as 10 sessões de fisioterapia novamente que ele passou. E aí você fica abalada, frustrada, depressiva, porque a dor tá ali, aí o remédio acaba, a dor volta, o remédio acaba, a dor volta. E aí você não sabe o que você precisa fazer. Porque, poxa, eu já tô fazendo tudo que o médico me fala. O médico é a minha referência máxima de saúde, de informação, de conhecimento. Se o médico está me passando todas as informações, eu estou fazendo tudo o que ele fala. E mesmo assim, eu continuo sentindo dor, ele está falando a verdade. Então, o melhor é eu não caminhar, não girar a minha coluna, não me abaixar para pegar meu filho ou meu neto na escola, não limpar minha casa, porque toda vez que eu limpo minha casa, eu fico arriada de dor de coluna. Ou não vou mais no meu trabalho, já disse lá o meu chefe no trabalho, olha, pegar essa caixa aqui eu não posso. Não posso ficar esse tempo todo em pé. E aí você começa a atrapalhar o seu trabalho, você começa a atrapalhar o seu dia a dia na sua casa, você começa a atrapalhar o relacionamento com a sua família. E você começa cada vez mais ficando mais abalada, porque você não vê um caminho. Não é por nada, é porque você não vê o caminho. O que o médico lhe propôs, você está fazendo. Então, gente, o médico, né? O médico, quando você vai para o médico, você vai lá e você faz o exame, é para você saber o que você tem, tá? É exatamente para você saber o que você tem. Ele vai passar um medicamento e você tem que ter a consciência que as 10 sessões de fisioterapia que ele passa não trata a sua dor. O medicamento que ele passa não trata a sua dor e que se você continuar sem se movimentar, cada vez se movimentar menos, ficando no sofá esperando a sua dor passar, a sua dor vai piorar. Essas são as informações que você tem que ter toda vez que você for para o médico. Mas, Kate, então para que eu vou ao médico? Primeiro que às vezes ele vai lhe passar um medicamento e esse medicamento você vai usar para administrar a sua dor. Eu vou fazer o que Kate fala, eu vou fazer de verdade o que precisa ser feito, mas na hora que a dor apertar, eu tenho aqui o remédio. E eu sei qual remédio tomar. Certo? Então, tenha essa consciência. Tenha essa consciência. A falta do movimento que o médico falou para você não fazer vai piorar a sua dor. E assim, de verdade, ele tá mais interessado que você volte para uma outra consulta e que você repita o exame novamente e que você fique dependente dele, né? Porque o conhecimento liberta. A partir do momento que você sabe o que você precisa fazer, você não precisa estar toda hora no médico. Você não precisa estar toda hora marcando uma sessão de quiropraxia urgente no médico. Você não precisa ir correndo desesperado para a urgência tomar o medicamento. Esse é o que não acontece quando você tem informação, quando você sabe o que você precisa fazer. Então, a sociedade, os meios de comunicação, muitos profissionais da saúde, eles não querem tratar a sua dor de verdade. Eles querem camuflar a sua dor. A verdade é essa. Eles não querem tratar a dor de verdade. Porque já pensou, Cláudio tá aqui, trata a dor dele de coluna de verdade, ele não vai voltar para o médico. Ele não vai fazer mais outra ressonância. Ele não vai. Por quê? Porque ele já tratou a dor dele. Então, eles não querem dar acesso a essas informações de prevenção, de tratar de verdade, certo? Eles querem exatamente isso, que vocês gastem
cada vez mais com o que vai camuflar a sua dor. Então, o médico é isso, essa concepção que você tem que ter quando você vai ao médico, tá? É essa concepção, é esse ponto. Ele vai passar um exame e você só precisa fazer uma vez. Você fez, já sabe o que você tem, acabou. Quando ele fala, doutor, é porque minha dor tá mais apertada, assim, tá doendo mais. Será que não era melhor fazer outro exame? Ele vai falar, vamos fazer outro exame. Você não precisa repetir esse exame. Você já sabe o que você tem. Não precisa fazer lá como Dona Fátima, que todo ano ela ia repetir um exame de imagem. Esse é um ponto. Aí ele vai passar o remédio. Vamos fazer uma infiltração. Olha, se a gente fizer uma infiltração, você vai ver como vai melhorar a sua dor. Melhora, muitas vezes melhora. Ele pega ali aquele medicamento forte, intoxicando o seu corpo, coloca lá, infiltra lá naquele localzinho que está inflamado na sua região, vem lá, faz a infiltração exatamente onde está inflamado. Aí a sua dor dá aquele alívio. Caramba, hoje eu vou voltar agora a ter minha vida de volta. E aí o que acontece depois? A sua dor volta. Por que a sua dor volta? Porque a causa do problema continua lá. Você não resolveu a causa do problema. A causa do seu problema, da sua dor de coluna, não foi solucionado com a infiltração. Não foi solucionado com o melhor remédio que o médico lhe passou. Você só aliviou a sua dor. Mas o atrito da sua coluna continua lá. A sua coluna está cheia de atrito, está fraca, seus nervos estão sendo bloqueados e daqui a pouco a sua dor vai voltar, porque você não tratou de verdade a sua dor. Certo, gente? Vocês estão calados hoje, vocês estão muito calados, nem estão botando perguntas, nem estão respondendo aqui direito. Vamos lá, que eu não gosto de conversar aqui sozinha, não. E aí tem lá a fisioterapia. Kate, então você está me dizendo que aquelas 10 sessões de fisioterapia que o médico passa não resolve nada? Não é necessariamente assim, tá? Quando você vai para uma fisioterapia de convênio, que é aquela que atende várias pessoas, que meio que passa o mesmo protocolo para todo mundo, que vai ali, bota o tênis ali no local só para aliviar ali a dor. E você faz, às vezes ela faz alguns movimentos com a sua perna, com a sua coluna, para dar um pouco de mobilidade. E aí você faz aquela sessão de fisioterapia ali rapidinho, volta para casa, não se exercita, não desbloqueou a coluna, não desobstruiu a sua coluna. Ela botou o tênis ali só para aliviar a sua dor. E aí depois você não faz mais nada e acaba que a sua dor volta. Então, não, essas 10 sessões de fisioterapia não vai tratar a sua dor de coluna, certo? Ela pode aliviar a sua dor, tá bom? Mas ela não vai tratar. Agora, de repente, se você pega uma fisioterapia mais particular, que esse fisioterapeuta, e você vai gastar mais, porque você vai pagar um tratamento particular, e esse fisioterapeuta tem um procedimento para tratar essa sua dor de coluna, para desbloquear essa sua coluna, para te conscientizar, para te instruir de verdade, aí de repente você consiga reverter esse caso. Só que com isso você vai gastar muito. Você vai lá, faz uma sessão, faz 2, faz 3, faz 10, você aliviou a sua dor, só que se você voltar para o seu sofá e não fizer mais nada, a sua dor vai voltar. Que bom, Mauri, botou aqui. Eu tô prestando muita atenção no que você tá falando. Aí, muito bem. Eu gosto assim. Certo? Então, assim, esse é o ponto da fisioterapia. E aí, mas Kate, tem um pilates, né? Fátima tá aqui que ela tava fazendo, fazia o pilates dela e ela não conseguia tratar a dor dela. E aí, o que acontece? Poxa, mas todo mundo fala que o pilates é bom, que o pilates é maravilhoso. O que acontece? Assim como o pilates e outras atividades, quando você vai lá e faz determinados movimentos e você está com a sua coluna bloqueada, seu nervo tá lá assim, ó, esmagado, e você vai lá, às vezes você faz o pilates, vai, alonga bastante, força bastante, e no outro dia você tá com dor. O problema é do pilates? Não, o problema é que sua coluna tá aqui bloqueada, ela não está preparada para aquela amplitude de movimento. Você precisa de muito antes disso, você precisa desobstruir essa coluna. Aí vamos supor que você vai lá e faz musculação. Então eu vou fazer musculação, né? Porque quem diz que tem que fortalecer a coluna, né? Fortalecer o corpo, vou fazer musculação. Aí você vai lá, faz a sua musculação, no outro dia
Não funcionou, a sua dor tá mais forte, e aí você toma remédio, e aí você espera a dor passar, se recupera dessa dor e volta pra musculação, e daqui a pouco essa dor volta de novo, e você continua, que nem eu falo aqui no caminho do rato. Vai e volta pro mesmo lugar, volta pro mesmo lugar, o ratinho fica ali, aí, o hamster. Toda hora você vai e volta pro mesmo lugar. Porque a sua coluna não está comportando aquele exercício na musculação, que é maravilhoso. Mas ela está aqui obstruída. Primeiro você tem que tratar ela. E depois você vai lá para sua musculação. Então, o Pilates é como qualquer outra dessa atividade física. Às vezes você vai fazer e você vai sentir melhor, né? Se você não tiver com essa coluna obstruída, se você realmente tiver um acompanhamento diferenciado, porque o que a gente sabe do Pilates, eu fui professora de Pilates por mais de 5 anos, dona de um estúdio, e eu acompanhava muita gente. A proposta do Pilates é você fazer aquele movimento com aquela amplitude máxima, né? E muitas vezes, aquele aluno que tá ali, ele não tem consciência da dor dele. E aí o professor vai lá e fala, olha, faça tal movimento na amplitude máxima, né? Alongue mais. E de repente, aquele alongar mais sobrecarrega demais as estruturas da sua coluna. Do mesmo jeito que eu falei aqui da hidroginástica também. Ah, a hidroginástica é maravilhoso. Só que a professora fala lá, bora, acelere, abra mais as pernas. Aí você vai lá, acelera, porque tá fazendo atividade física, abre mais as pernas, vai no ritmo que a professora quer que você vá, e aquele ritmo, e aquele amplitude máxima, e aquele excesso de movimento foi muito para você naquele momento. Certo? Então, assim, não é a atividade que você está fazendo. Não é a atividade que você está fazendo. É como a sua coluna está nesse momento para você suportar aquela atividade. É tanto que eu falo o tempo inteiro para meus alunos do DC0. Primeiro mês, faça só isso aqui que eu estou falando. Depois eu quero que vocês façam mais. Eu quero que vocês façam Pilates, eu quero que Dona Fátima que volte para o Pilates dela, que você faça musculação, que você faça hidroginástica, mas que você continue desbloqueando sua coluna, desobstruindo a sua coluna para você conseguir fazer qualquer atividade. Limpar a sua casa, trabalhar, pegar o peso, fazer o que você quiser, certo? Mas primeiro, a sua coluna tem que estar preparada para isso. Porque senão você vai lá e aí você volta e você sente dor. E aí no momento que você sente dor, realmente o médico tinha verdade. O médico falou a verdade, eu não posso me movimentar. Porque no meu caso de dor de coluna, o movimento piora. Ele falou a verdade. Aí você continua não se movimentando, continua piorando a sua dor e continua voltando para o médico, gastando dinheiro com remédio, gastando dinheiro com o médico e continua perdendo tempo e gastando dinheiro com o médico, com remédio e com consultas. E com exames. Certo? Então, assim, não é só o Pilates. Ah, vamos lá, Kate, mas tem a quiropraxia, né? Tem a quiropraxia. Demara mesmo foi uma pessoa que ela falou. Eu piorei quando eu fui fazer a quiropraxia. Tem pessoas que fazem 1, 2 sessões de quiropraxia e se sentem bem. Só que a maioria dessas pessoas que fazem 1, 2 sessões de osteopatia, quiropraxia, se sentem bem, elas voltam pro sofá. Elas voltam a fazer nada. E aquela dor vai voltar. Certo? Então, não é aquela sessão de quiropraxia, se você foi uma pessoa que fez e se deu bem, que vai tratar a sua dor de coluna. Por quê? Porque você precisa desobstruir sua coluna, você precisa movimentar a sua coluna diariamente. Você precisa mandar informação para o seu cérebro. Olha, eu preciso dela. Eu preciso usar minha coluna, eu preciso da minha coluna bem. Eu preciso me movimentar, eu preciso dela inteira para eu me manter em pé. Porque você mantém em pé a sua coluna que te sustenta. Para eu me manter sentado, para eu conseguir andar. Você não consegue fazer nada disso se você não tiver com a sua coluna no lugar. Certo, gente? Fez sentido tudo que eu tô falando aqui? Diego perguntou. Quem tem hérnia de disco sem dor pode correr? Pode. Pode, Diego. Eu tenho hérnia de disco, eu corro. Quando eu quero, hoje em dia eu corro menos. Mas não porque eu não possa, porque eu quero. Só que eu desobstruo, eu mobilizo minha coluna, eu movimento a minha coluna diariamente. Então, eu tenho uma coluna preparada para a corrida, mesmo eu tendo uma hérnia de disco, mesmo eu tendo uma proeminência discal, mesmo eu tendo um desgaste discal, certo? Aí, o que é que acontece? Você pode, eu tenho uma hérnia de disco, eu não estou sentindo dor e eu começo a correr. De repente, se você não está sentindo dor e você segue correndo,
possa ser que em algum momento você caia em uma crise. Por quê? Porque você precisa estar lá desobstruindo essa sua hérnia de disco. Enquanto ela estiver lá e ela não estiver causando atrito, cutucando o nervo, você vai estar bem. Mas a partir do momento que você não cuida da sua coluna, você começa a correr e aí essa hérnia de disco começa a pinçar aqui seu nervo, você vai sentir dor, certo? Então, quem tem hérnia de disco e não tem dor, tente tratar. E isso acontece, gente, com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas tiveram um episódio de dor de coluna, aquela dorzinha, né? Toma um remédio e volta a fazer nada. Aí daqui a pouco aquela dorzinha volta. Seu corpo vai te dando sinais o tempo inteiro. E você vai fingir que não tá vendo. Eu tomo remédio, passa. Se eu tomar remédio, eu já sei o que eu faço, Kit. Eu tomo tal remédio, fico naquele dia de repouso, passa e eu volto à minha vida normal. Só que você não está tratando. E uma hora essa conta chega, né? Todo comportamento que a gente tem hoje, uma hora essa conta vai chegar. Todos os maus hábitos, a falta de cuidado, uma hora essa conta vai chegar. Certo, Diego? Então dá sim para você correr, mas você precisa estar desobstruindo, tratando a sua coluna, pequenos exercícios diariamente, para que você não volte a ter crises de dor de coluna, certo? Bora lá! Ó, Gerson aqui apareceu, não foi, Gerson? Você tomou chamada ontem no plantão de dúvidas, né? Apareça aqui nas lives, viu? Deixe de coisa, apareça na live e vá fazer os exercícios, viu, Pedro? Gerson. E aí, bora lá. Então, esse é o caso da quiropraxia, esse é o caso da osteopatia. Se foi o seu caso, você fez uma sessão e você se sentiu bem, não volte pro sofá. Você precisa se movimentar. Você precisa tratar essa sua coluna. Não ache que aquela sessão de quiropraxia lhe resolveu o seu problema, porque não resolveu, tá? Pronto. Então, falei um pouco aqui sobre os tratamentos. E tem também no caso da cirurgia, né? Tem a cirurgia também, né? Que tem médicos que chegam lá, olha, seu caso é cirúrgico. Tem as pessoas que acham que o melhor tratamento para ela é a cirurgia. Quando eu fizer a minha cirurgia, eu não vou mais sentir dor. Não tô doida para chegar esse dia de eu fazer a minha cirurgia de coluna, porque eu sei que é essa cirurgia que vai resolver o meu problema. Então, a cirurgia de dor de coluna não vai tratar a sua dor. É só você perguntar a quem já fez uma cirurgia de coluna. Tem alguém aqui que já fez alguma cirurgia de coluna? Coloquem aqui nos comentários. Alguém aqui que está me assistindo já fez alguma cirurgia de coluna? E se você já fez essa cirurgia de coluna, você está sem dor? Coloquem aqui nos comentários. Não, essa pessoa não está sem dor. Mas como assim, Keita? Ela não está sem dor. Primeiro que existem muitos falsos diagnósticos. O que seriam esses falsos diagnósticos? Muitas pessoas que não necessariamente elas precisariam da cirurgia. E aí a pessoa faz, né? Quando é falso diagnóstico, continua sentindo a dor. Mas, Kate, se realmente o meu caso for um caso cirúrgico, eu já fui para 3 médicos, já tem 3 anos que eu faço movimento para a coluna todos os dias, faço tudo certinho, faço exercícios e mesmo assim eu não consigo reverter isso. Meu caso realmente é um caso cirúrgico. Se eu fizer uma cirurgia, depois eu vou voltar e eu vou continuar sentindo dor? Sim. Esse é o que acontece com a maioria das pessoas. Porque às vezes a pessoa, vamos supor que a pessoa faça lá uma artrodese, que é a cirurgiazinha que coloca o pino aqui, ó, tá? Eu coloco um pino aqui entre um disco e outro. Aí a pessoa realmente precisaria de uma artrodese, ela foi lá, fez a cirurgia. Quando ela faz uma artrodese aqui, essa região vai precisar ser mais usada. E essa região aqui também vai começar a ser usada mais, porque ó, essa não tá sendo usada, essa tá falha. Então, ela acaba o quê? Recrutando mais dos outros discos das outras vértebras, certo? E aí, você começa a cada vez mais sobrecarregar aqui, cada vez mais sobrecarregar aqui, e você começa a sentir dor. E você, por mais que seu caso seja um caso cirúrgico, e aí você começa a sentir dor, pelo simples fato de que você não está tratando a sua coluna. Você continua lá de repouso, no seu sofá, assistindo o seu bom Netflix, porque você já fez a cirurgia e você não vou sentir mais dor.
Se você fizer uma cirurgia e você não continuar tratando a sua dor de coluna, se você fizer uma cirurgia e você, depois do pós-operatório, não continuar movimentando, desobstruindo a sua coluna, desbloqueando a sua coluna, você vai sentir dor do mesmo jeito. Então, não ache que a cirurgia é o seu melhor tratamento, porque não é. Mesmo que o seu caso seja um caso cirúrgico. Entenderam? Gente, entenderam? Denise, é a mãe de Dani que tá aqui, Denise Azevedo, é a mãe de Dani? Eu acho que é a mãe de Dani. Beijo, dona Denise. Bora lá, Denise Azevedo, acho que é a mãe de Dani. Então, Kate, qual é que seria o melhor tratamento, né? Qual seria, então, esse melhor tratamento se você tá dizendo que tudo isso aí não vai funcionar, não vai resolver? Então, o que é que eu faço, né? O que é que eu faço? Você precisa de movimentos específicos para sua coluna. Você precisa de alongamentos terapêuticos que gerem pequenos microfortalecimentos para sua coluna. Por que pequenos? Porque você não consegue fazer muito. Você vai lá e faz uma aula lá de musculação, um horário, e você tá com dor. Você faz uma aula inteira de pilates e você tá com dor. Você vai lá e caminha uma hora, você tá com dor. Você precisa de pouco. Você precisa todos os dias de microfortalecimentos na sua coluna. Você vai lá, fortalece um pouquinho. No outro dia você vai lá, fortalece um pouquinho. No outro dia você vai lá, fortalece um pouquinho. Daqui a pouco, caramba, tem um mês que eu tô tratando a minha dor de coluna. Aí você olha e tô sentindo menos dor. Olha, aquele medicamento eu não tô tomando mais. Olha, eu tô conseguindo dormir melhor. Olha, eu senti a dor todo o dia inteiro, agora eu só sinto de manhã. Aí você vai, daqui a pouco você vai lá, um pouquinho aqui. Daqui a pouco você consegue fazer um pouquinho maior. Porque você não tá com dor e sua coluna tá mais forte. Aí você pega esse pouquinho maior e você vai segunda, você faz terça, você faz quarta. E daqui a pouco você consegue fazer mais, daqui a pouco você consegue voltar pro Pilates. Daqui a pouco você consegue fazer uma hora de caminhada. Daqui a pouco você consegue continuar tratando a sua coluna e fazer musculação. Daqui a pouco você consegue tratar a sua coluna, limpar a sua casa, fazer o seu trabalho, pegar seu filho na colo. E aí você continua cada vez um pouquinho sendo maior. E cada vez a sua coluna vai ficando mais forte. E cada vez você vai ficando mais longe de ter outra crise de dor de coluna. Porque não é porque você está sem dor hoje que você não vai ter mais nunca. Não é isso, né? Não é isso. Você vai ficando mais longe de uma crise de dor de coluna. Tem exatos 10 anos que eu não tenho uma crise de dor de coluna. Mas se minha lombar começa a cansar, a me incomodar um pouco, eu sei o que eu vou fazer. E eu não entro numa crise de dor de coluna. E eu faço os meus exercícios diariamente para a coluna, certo? Então, o que vai tratar de verdade a sua coluna é o movimento específico para a sua coluna. E aí, o melhor tratamento é aquele tratamento que vai fazer com que você abra mão do medicamento, certo? Demara estava aqui, tomava 2 pregabalina todos os dias. Kate, eu tomo 2 pregabalina todos os dias. Se você pegar lá a pregabalina e você olhar lá, como é que fala? Contraindicação não, efeito colateral, tem lá. Estômago, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela tomava 2 pregabalinas por dia. Então, o melhor tratamento para sua dor de coluna é aquele tratamento que vai fazer você largar esse medicamento. Ah, Kate, é de um dia para a noite? Não. De repente, você tomava 2 por dia, e aí você começa a tomar 1, e daqui a pouco você começa a alternar os dias, e daqui a pouco faz como ou foi Geni ou foi Rose. Geni tá aqui. Foi Geni ou foi Rose que falou ontem no nosso plantão de dúvidas. Ela foi lá, teve um dia mais puxado, um dia mais sobrecarregado, levou o filho no médico, chovendo, aquela correria. E aí ela chegou em casa e a lombar tava assim, meia queimando. Aí o que foi que ela fez? Ela foi lá fazer o exercício do travesseiro que eu passo para desbloquear essa coluna. E falando nisso, próxima semana eu vou fazer a live na sexta-feira para eu ensinar aqui esse exercício, tá? Não percam, um exercício para desbloquear a sua coluna. Ela chegou em casa e ela foi lá pro travesseiro fazer o exercício para desbloquear a coluna. E aí, sabe o que foi que eu disse? Aí ela disse, Kate, passou, no outro dia eu tava bem. E aí, sabe o que foi que eu disse para ela? Isso ontem, no nosso encontro com os alunos. E aí, sabe o que foi que eu disse para ela? Eu disse, em outro momento,
você iria ter esse dia puxado, carregado, você ia chegar em casa e você ia fazer o quê? Aí lá, tomar um remédio. Era o único caminho que ela conhecia, tomar um remédio. Mas esse não é mais o caminho que ela conhece. Ela foi lá, ela fez o exercício para desbloquear a coluna e no outro dia ela estava bem e no outro dia ela não estava tomando remédio. Então, o melhor tratamento para sua dor de coluna é aquele que tire o seu medicamento. É aquele que você não precise do medicamento. É aquele que aos pouquinhos você vá desmamando. Você vá testando. Eu tô tratando agora a minha coluna, ela cada vez está mais forte e hoje eu não vou tomar meu remédio. E outro dia você não vai tomar de novo. E no outro dia você não vai tomar de novo. E daqui a pouco, caramba, tem uma semana que eu não tomo remédio. Tem uma semana. E tem uma semana que eu não tomo remédio e que eu tô bem. Então, esse é o melhor tratamento. É o que vai fazer você largar esse medicamento. Olha, a Adriana aqui colocando. Estou tomando Veligia por 50 de 75 por dia. Pois é largar o medicamento. Nenhum medicamento vai tratar a sua dor, nenhum medicamento vai lhe fazer bom. E o outro ponto que o melhor tratamento para sua dor de coluna é aquele que lhe ensine a fazer o autotratamento todos os dias. É aquele que... Gente, ou foi Geni ou foi Rose? Ou foi Rose que falou ontem ou foi Geni? É aquela pessoa, Rose, ou foi Geni, ontem que me falou que eu troco os nomes. O melhor tratamento é aquele tratamento que você sabe o que você precisa fazer e que não seja o medicamento. Eu sei lá qual o exercício que eu vou fazer para desbloquear minha coluna. E eu desbloqueei minha coluna, eu continuo fazendo meus exercícios. Foi você, Geni, ou foi Rose? Geni e Rose estão aqui na live. Eu não sei se foi Geni ou se foi Rose, que disse que levou o filho no médico e teve um dia corrido. Eu não lembro, foi Rose ou foi Geni que me falou isso ontem. Então, o que acontece? Ela está aprendendo a tratar a dor dela. Ela sabe o que ela precisa fazer. E se ela não soubesse o que ela precisava fazer, ela ia tomar um remédio. No outro dia, a dor dela pode ter aliviado ou não. Ou então ela ia falar, minha dor tá tão forte, eu vou ter que esperar amanhã para ver se eu consigo uma consulta com um quiropraxista, ou uma consulta com um médico, ou ir para uma urgência, ou uma... Não, ela não esperou até amanhã. Ela foi lá, fez o exercício, não tomou remédio e ficou bem. Jenny botou aqui, estou sem dor há uma semana. Maravilha. Gente, olha, quem estava aqui ontem no Plantão de Dúvidas, eu vou compartilhar aqui nos stories algumas partes. Eu já tenho 7 dias que não tomo remédio. Tá aí Geni e tá aí Rose, que eu tava aqui falando delas agora. É sobre isso. E o que foi que fez elas não tomarem remédio há 7 dias? Rose botou, hoje eu amanheci sem dor nenhuma. O que foi que fez elas tomarem remédio uma semana sem tomar remédio? Foi o movimento. Foi o exercício. Foi estar aqui todos os dias aprendendo um pouquinho mais. Foi eu chegar e toda semana eu fazer o plantão de dúvida com os alunos e elas estarem lá. Oi, Kate, fiz isso, o que é que eu faço agora? Essa minha atitude foi correta? Ela foi lá, fez o exercício. Então, o que vocês precisam é aprender. Vocês precisam é de informação. Vocês precisam é de conhecimento. Mas é conhecimento no que vai tratar de verdade a sua dor. Não é o conhecimento que o médico lhe passa. A indústria farmacêutica quer lhe vender remédio. Do mesmo jeito que a gente vê ali na alimentação. As pessoas não sabem o mal que faz uma margarina. Porque as indústrias alimentícias estão lá. Compre a margarina. Porque ela é isso, ela é aquilo. Mas ninguém está ali lhe contando o mal que faz uma margarina. Ninguém está ali escrachando todos os malefícios que faz um óleo vegetal. Ninguém está ali. Veja se as indústrias estão lá pregando o quanto é bom um óleo, uma banha de porco. O quanto é bom um óleo de coco. Não. Por quê? Porque aquilo ali vai te deixar saudável. Eles querem te adoecer. Eles querem que você fique doente. Eles querem que você consuma mais remédios. Eles querem que você precise de cirurgia. É isso que o mundo, as indústrias querem. E nós somos pegos nisso, os bobinhos.
Colocam pra gente, a gente consome e acabou. Então, o que você precisa é não depender, acordar no outro dia para marcar uma sessão com um fisioterapeuta para ele dar um jeito em você. Ou ir pro médico para ele passar um remédio, porque esse não tá mais resolvendo a minha dor. Você precisa se libertar desse mundo. Você precisa conhecer o que você precisa fazer. Ah, elas foram lá, tava com dor, fez o exercício, aquele exercício saiu, tá em uma semana sem tomar o remédio. Essa é a primeira conquista de uma pessoa que tá ali todos os dias tomando o remédio. Ela, não, tô uma semana sem tomar o remédio. Aí ela pense na saúde dessa pessoa que tá uma semana sem tomar um remédio, que vinha há meses, às vezes anos, né? Às vezes, Demara tinha dor de coluna mais de 3 anos. Tomava 2 pregabalina todo dia. Imagine o quanto essa pregabalina diariamente fez mal pro organismo dela, mas ela não sabia o que ela precisava fazer. Mas ela aprendeu. Ela aprendeu. Ela aprendeu e todos os dias ela faz o autotratamento da coluna dela e ela não toma mais remédio e ela tá todos os dias aqui na live ajudando os colegas. Faça que vai funcionar, siga esse caminho, vem aqui aprender. Eu sei que, poxa, tem 1 hora que eu tô aqui falando e eu valorizo cada um de vocês que estão aqui me ouvindo. Porque tempo é precioso demais, mas vale a pena. Vale a pena, Rose, vale a pena, Geni. Vale a pena você não é perder esse tempo. Você dedicar esse tempo em conhecer, você dedicar esse tempo em prol de você se conhecer, em prol de você conhecer a tratar a sua dor e você não ficar refém desses médicos e desse sistema que é falho. O nosso sistema de saúde, ele é falho. Ele não quer tratar você com saúde. Ele quer te empurrar medicamento. E eu quero tratar você com movimento. Deus nos deu movimento para todo mundo. Eu quero tratar você com movimento. Sim. E aí você vai aprender a se movimentar todos os dias. E aí, o que é que você precisa? Desbloquear a sua coluna, destravar a sua coluna. E cada dia você ir lá fortalecer um pouquinho na sua coluna. Certo? Vale muito a pena, né, Fátima? Que bom. Então, o que é que acontece? Vale a pena você usar 1 hora aqui do seu dia e tá aqui ouvindo essas informações que o médico não vai lhe passar, tá? Te tirando dessa corridinha dos ratos. Vale a pena, certo? E é por isso que eu quero vocês também lá no evento Semana Sem Dor de Coluna. E aí, para finalizar, qual é o melhor? Adriano botou assim: meus remédios acabam hoje e eu quero me livrar deles. Adriano, primeiro passo, você vai, estou muito positiva com os resultados. Que bom, Geni. Primeiro passo, eu quero Geni e Rose aqui para fazer a live, casos de sucesso do DC0. Sandra colocou aqui, gente, quem ainda não se inscreveu no evento Semana Sem Dor de Coluna, digita aqui abaixo, eu quero, certo? Você escreva aqui abaixo, eu quero, que você recebe o link lá pelo direct, certo? Esqueci o que eu ia falar. Bom, então bora lá. Qual é o melhor tratamento para dor de coluna? Aquele que movimenta o seu corpo, aquele que desbloqueia a sua coluna, aquele que faça um movimento específico para gerar esses pequenos, que eu falei, micro fortalecimentos na sua coluna, aquele que lhe tira do remédio, aquele que lhe tira a dependência de ir para mais um médico, de fazer mais um exame, de ir para mais uma sessão urgente porque você está desesperado com dor, de pegar o remédio mais forte, de fazer um bloqueio, de fazer uma infiltração porque você já está com muita dor. Esse é o melhor tratamento para sua dor de coluna. E é aquele com base em movimento. Movimento simples. Movimentos funcionais específicos que todo mundo consegue fazer. Certo, gente? Bom, essa foi a nossa live de hoje. Hoje foi a live 3 de aquecimento para o evento Semana Sem Dor de Coluna. Se algumas pessoas já estão aqui inscritas, tem alguns alunos aqui também. Se você ainda não se inscreveu no evento, digita aqui abaixo, eu quero. Nesse evento, eu vou pegar na sua mão e eu vou te mostrar os primeiros passos para você se livrar das suas dores de coluna sem remédios, sem a cirurgia, porque você já sabe que se você fizer a cirurgia e você não se movimentar, você vai continuar sentindo dor. E na sua casa,
Porque você não precisa esperar amanhã, como o Genil foi Rose aqui, esperar amanhã para você ir atrás de uma ajuda. Você vai lá e você faz o movimento que você precisa fazer e você já acorda bem, você já ganha mais uma noite de sono, certo? Então, no evento Semana Sem Dor de Coluna, eu vou te dar os primeiros passos para você se livrar das suas dores de coluna sem remédio, sem cirurgia e em casa, certo? Serão 3 aulas totalmente online, totalmente gratuito. O evento é totalmente gratuito, do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui a live gratuito e trago todas essas informações para vocês. Serão 3 aulas. Uma aula na segunda, a gente libera o link somente para quem estiver inscrito. Uma aula na quarta e uma aula na sexta. Então, a gente vai ter uma aula na segunda, na terça, a gente vem aqui numa live aprofundar e tirar todas as dúvidas dessa aula. Na quarta-feira, gente, é do dia 27 a dia 2 de abril, tá? Na quarta-feira, dia 29, a gente libera o link da aula 2. Na quinta-feira, a gente volta aqui com a live pra gente aprofundar essa aula. Na sexta-feira, aula 3. No sábado, a gente volta aqui para aprofundar essa aula e tirar todas as dúvidas de vocês. Essa é a Semana Sem Dor de Coluna. Para você participar, basta você se inscrever. Digita aqui abaixo, eu quero. Quem estiver inscrito e não estiver ainda no grupo do WhatsApp, quando você vai fazer sua inscrição, tá lá, entrar no grupo. Lá no WhatsApp, a gente passa todas as informações do evento, aulas exclusivas, informações exclusivas serão lá no nosso grupo do WhatsApp, certo? Não deixe. Kate, eu já fiz minha inscrição, ontem me mandaram aqui, alguém mandou. Eu já fiz minha inscrição, mas eu não consegui entrar no WhatsApp. Me mande um direct. Kate, me mande o link do grupo do WhatsApp, que eu te mando o link do grupo do WhatsApp, certo? Então é isso. É isso que eu vou ensinar para vocês na Semana Sem Dor de Coluna. Na nossa semana de aquecimento serão 10 lives. A aula 1 já está salva aqui. A aula 2 ontem não teve, a live 2, né? Que eu falei, vocês estavam espirrando muito, tava tossindo muito. Então, essa live de ontem a gente vai fazer no sábado. E amanhã nós teremos a live 4, certo? Todos os dias às 10 horas da manhã. E obrigada pela presença de todos vocês aqui. Quem não tiver inscrito, se inscreva lá no evento. E te vejo amanhã na nossa live 4 de aquecimento. Esqueci de anotar o tema da nossa live de amanhã, gente. Desculpa. Mas tá aqui no meu perfil. Tá lá a programação da semana e tá lá o tema da nossa live de quinta. Eu vou compartilhar nos stories, nossa live de amanhã, tá? Beijão, tchau, tchau.